Então, o meu nome é Aida Rechena, sou diretora do Museu Nacional de Resistência e Liberdade, que fica situado na Fortaleza de Peniche, em Portugal, claro, que fica 90 km de Lisboa, mais ou menos. Em termos de currículo, o que é que eu posso dizer que interesse? Sou doutorada em museologia, considero-me museóloga, trabalho em museus há 34 anos. Portanto, a minha vida tem sido os museus e é sempre desse ponto, desse lugar, enquanto museóloga, que eu falo. É assim que eu espero que vocês entendam também o meu discurso aqui, o meu discurso, a minha fala, enquanto museóloga e sempre sob o olhar da museologia. Obrigada. Então, obrigada por ainda estarem aqui. Já é a última fase, coragem. Então vou apresentar-vos o Museu Nacional de Resistência e Liberdade, Fortaleza de Peniche. Este é o nome oficial, para quem não conhece. Como é que isto passa? Qual é? Um cliquinho. Qual foi? Ok. O primeiro não deu. O Museu Nacional de Resistência e Liberdade foi inaugurado no dia 27 de abril passado. Ou seja, somos um museu acabadinho de fazer, acabadinho de inaugurar. Aliás, eu tenho ali aquele saco com o roteiro da exposição para oferecer à Leida e aos museus, ao Museu do Campo de Concentração do Tarrafal, porque inauguramos nos 50 anos, no dia dos 50 anos, a libertação dos presos da cadeia do Forte Peniche. Ora, se o museu inaugurou a 27 de abril de 2024, o que é interessante neste museu, apesar de haver muitos pontos de contacto com o Museu do Tarrafal, há algumas diferenças também. É interessante dizer-vos que logo no dia 25 de abril, no dia 26 e no dia 27, em que uma população enorme ficou à porta deste forte a aguardar que os presos fossem libertados, porque eles só saíram 2 dias depois da Revolução, havia uma faixa, que por acaso eu não trouxe a fotografia, que dizia o seguinte: Peniche exige o forte para visitar e não para ficar. Eu tenho considerado essa frase, que Peniche exige o forte para visitar, como o início de uma reivindicação da comunidade de Peniche, uma reivindicação popular para que ali fosse feito. Podia não ser um museu, mas tinha que ser algo que se relacionasse com o património, com a preservação. E, efetivamente, logo nesse ano, logo nessa altura, a seguir à Revolução, surgiu a ideia de criar na cadeia do Forte Peniche, que era o nome oficial da cadeia fascista, o Museu do Fascismo. Surgiu a ideia, vamos fazer um Museu do Fascismo para não deixar esquecer. E essa ideia partiu da comunidade de Peniche e há reivindicações escritas nas atas da Câmara Municipal de Peniche, onde o povo de Peniche dizia, porque estávamos na época revolucionária, pós-revolução, o que é que queria que aquele espaço fosse. Acontece que a história é como é e a vida corre às vezes por caminhos que nós esperamos ou não esperamos, e o museu não inaugurou nem nenhuma dessas décadas, foi avançando e só conseguimos que o museu inaugurasse agora, se bem que ele foi criado em 2017. 2017 foi a data da aprovação pelo Conselho de Ministros da criação deste museu. Demoramos todo este tempo a fazer obras de adaptação. E porquê? Aqui está uma diferença relativamente ao Tarrafal. O Museu do Tarrafal chama-se Museu do Campo de Concentração do Tarrafal. E é óbvio qual é o objeto de patrimonialização e de musealização, é o campo, são as memórias do campo de quem aqui esteve preso, essa transculturalidade que aqui foi falada, mas associada a este objeto primeiro, que é o campo. O Museu da Resistência é nacional e não é o Museu da Cadeia de Forte Peniche, não se chama Museu da Cadeia de Forte Peniche, chama-se Museu Nacional Resistência e Liberdade. O que significa que tivemos que fazer um projeto, um programa museológico que extravasasse as paredes da cadeia de Peniche e que abrangesse o país inteiro para falarmos sobre a resistência ao fascismo em todo o país. E até mais, porque nós trabalhamos, há um dos tópicos que é o campo de concentração do Tarrafal. Portanto, nós partimos para fora das nossas fronteiras, naquele museu que tenta a falar sobre a resistência ao regime fascista português. Obviamente, também não poderíamos deixar a vivência
dos presos, na vivência de quem e das famílias dos presos que ali iam visitá-los, não podíamos deixá-la fora do discurso museológico, da nossa narrativa, e há um espaço que fala sobre isso, como é que era estar ali naquela cadeia, que era de regime celular. Os presos estavam numa cela, ou estavam em celas coletivas 5, 6, 7, podia ir até 11, mas era regime celular de confinamento. Os presos estavam 20, 21 horas por dia encerrados nas celas, só saíam para uma hora de almoço, uma hora de jantar e uma hora ao exterior, no pátio dos presos, se não chovesse, é o que dizia o regulamento. Se chovesse, já não saíam. Portanto, eu aqui não sei se era regime de confinamento, se eles saíam para o exterior, foi algo que saíam, portanto, há todos estes pontos de contacto entre estes dois sítios que faziam parte do mesmo sistema prisional do regime. O regime salazarista tinha cadeias políticas em todos os territórios que administrava. O colega falou em Angra do Heroísmo, estava nos Açores, temos no Tarrafal, tínhamos na Guiné, temos em Angola, temos em Moçambique, tínhamos em Timor, temos em São Tomé, tínhamos em todo o lado. Portanto, o regime tinha um sistema prisional que abrangia, que alargava os tentáculos a todos estes territórios e onde a PIDE estava em presença constante. O que é, quer dizer, pensar como é que é possível num país conseguir fazer isso a uma escala quase global, é impressionante os recursos que se gastavam, não é, para acabar com a resistência ao regime. Mas, enfim, os regimes autoritários são mesmo assim. Eu vou antes mostrar-lhes umas fotografias. Este é o aspecto da nossa cadeia do Forte Peniche. Não é a primeira cadeia, tal como aqui os pavilhões do Tarrafal, que já tiveram várias configurações e até temos descrições dos primeiros portugueses que vieram presos. Há um desenho que está na nossa coleção em que um preso desenha um camarada, ele diz mesmo desenho de um camarada enquanto dorme, e depois acrescenta, nesta fase já não tínhamos as tendas de lona. Significava que eles primeiros estavam em tendas de lona, pois creio que terão estado em barracões de madeira, vocês irão corrigir-me, e depois os pavilhões que aí estão. Eu creio que serão várias fases também construtivas. Em Peniche, a mesma coisa. O que vocês estão aqui a ver são os pavilhões prisionais. Ao vosso lado esquerdo, sim, ao vosso lado esquerdo está o pavilhão C, ao centro é a Igreja da Fortaleza de Peniche, não faz parte do original, ou seja, não foi construída para a cadeia, mas fazia parte da estrutura da fortaleza que já lá existia, onde foi colocada lá dentro a cadeia, e do lado direito está o chamado pavilhão B, ainda tem um pavilhão A, portanto teria 3 pavilhões, com esta configuração, a maior parte em celas, como eu disse, individuais, com este pátio que vocês estão aqui a ver, perfeitamente fechado, ou seja, neste pátio, que é um retângulo que está sobre a antiga cisterna da Fortaleza de Peniche, era um dos pátios de recreio dos presos. Os presos iam ao recreio, agora estou a divagar um bocadinho, mas eles iam por pavilhões e por pisos, nunca se encontravam uns com os outros para evitar a comunicação e a transmissão das mensagens, e isto é comum a tudo aquilo que eu já ouvi aqui hoje e ontem relativamente ao campo de concentração e a outras cadeias. Era isto que eu estava a falar, a arquitetura daquele espaço, dos pavilhões prisionais que foram construídos em 54 e 62 sobre antigas casernas militares da Fortaleza, que já eram usadas como cadeia e como cadeia política, mas estas são as celas mais recentes, aquela que foi considerada a cadeia de alta segurança do regime, para cumprimento das penas longas, construídos os pavilhões à maneira das cadeias norte-americanas. É assim que está no registro oficial. São 3 pavilhões, celas individuais, celas coletivas, a circulação faz por corredor lateral, tendo as celas a um lado, ou por corredor central, havendo celas dos 2 lados. A capacidade máxima era 150 presos, é a capacidade oficial, mas temos registro de coexistência de 245 em simultâneo, portanto, era pôr mais camas nas celas coletivas e a capacidade aumentava. E está, obviamente, instalado uma fortaleza. Portanto, vocês já estão a ver aqui que há várias camadas de discurso que o museu tem que ter essas narrativas. É a própria Fortaleza. A Fortaleza tem 500 anos, é monumento nacional, é o símbolo de Peniche, é um ex-libris de Peniche, e os penichenses
exige-nos que nós falemos no museu sobre a Fortaleza, e temos que falar, até porque durante os 500 anos da existência da Fortaleza, ela serviu em determinadas épocas de depósito de presos ou de depósito de concentrados. Portanto, sempre houve ao longo da história daquela Fortaleza de Peniche uma tradição de encarceramento, mesmo antes do regime, estamos a falar desde 1557. A outra camada de conteúdos acaba por ser a própria fortaleza em si, a própria cadeia em si, enquanto a cadeia de alta segurança do regime. E eu tinha mais uma camada que me esqueci, mas ela vai-me voltar à cabeça de certeza. Nós já musealizamos alguns espaços, e estes são os espaços que nós temos para mostrar. Eu vou mostrar-vos em termos de fotografia. Um dos que temos muito orgulho é o Memorial aos Presos Políticos. O Memorial aos Presos Políticos é esta parede, que tem neste momento 2.626 nomes, homens, era uma cadeia masculina, só tem 2 mulheres presas, a Teresa de Jesus, a Teresa Marques e a Maria de Jesus, foram presas no finais dos anos 30, anos 40, eu esqueço-me sempre as datas, foram presas durante as manifestações pelo pão, ou seja, manifestações de luta contra a fome, e elas estiveram presas 1 ano ali, numa prisão masculina, que não eram nestes pavilhões, lá está isso que eu vos estou a dizer, eram outros pavilhões, eram as antigas casernas militares dos regimentos militares. Este memorial, como vos disse, é de uma importância extraordinária porque tem lá os nomes das pessoas e as pessoas estão vivas. Este senhor que está ali com o dedo está a apontar para o seu próprio nome. Ele é preso de Peniche, chama-se José Ribeiro Cineiro, eles vão e tiram a fotografia apontando para o seu próprio nome. Isto acontece-nos sem nós sabermos, de surpresa, aparecem presos, antigos presos, e de repente já estão a ser fotografados e nós vamos à pressa tirar os contactos para depois podermos fazer entrevistas ou para falarmos com as famílias. Portanto, este memorial, que para nós foi uma grande conquista, atribuiu-lhes o direito à nomeação. Já havia um memorial, mas era um memorial abstrato. Este é o direito à nomeação, que é o primeiro direito que uma pessoa tem. Quando nasce, é-lhe dado um nome, o direito à nomeação. E os presos queriam ter o seu nome no memorial para saberem. Não era para uma homenagem, nem é por vaidade. É para saber que nós resistimos contra o fascismo e se nós conseguimos resistir e pagamos por isso, se for necessário, vocês também conseguem. Porque eles dizem-nos isso. Que nós dizemos, nós não conseguiríamos fazer, conseguem, se nós conseguimos, vocês também conseguiriam. Esta imagem eu acho extraordinária, temos imensos presos a fazer isto, ou filhos de preso, ou netos de preso. Outro espaço que está musealizado, mas conforme o original, ou seja, não colocamos lá praticamente nada, é o parlatório. Este é um parlatório do fim dos anos 60, já não é o primeiro parlatório, este era um parlatório que a propaganda do regime fotografou, divulgou, dizendo que havia grandes condições para receber as famílias. Está todo um boletim da Direção-Geral dos Serviços Prisionais com fotografias desta nova cadeia concluída em 62, dizendo que os presos tinham ótimas condições. O parlatório é aquilo que eu tenho chamado, e temos aqui pessoas que visitaram pai no parlatório, que não era este. Pois não, Rosa. Já era este. E que é o lugar de todos, para mim é o lugar de todas as emoções. Os filhos que lá entram ainda hoje choram quando entram ali, porque depois temos aquelas histórias comoventes, tudo isto tem umas grelhas ali muito fininhas, de crianças que eram pequeninas e tentavam passar os dedinhos de bebê pelas grelhas para tentar tocar nos pais. Tudo isso nos parte do coração, porque estamos a perceber a tortura psicológica que era exercida e emocional, quer sobre as famílias, quer sobre os presos. Não era a cadeia da tortura física, isso era na sede da PIDE, na António Maria Cardoso, era a tortura psicológica, emocional, afetiva, para destruir, para quebrar os espíritos, que era essa a expressão utilizada. Este é o Fortim Redondo, ou seja, é a gênese da fortaleza, é uma estrutura da fortaleza, portanto, anterior à cadeia, que já lá estava, depois a cadeia que foi construída, mas foi utilizada como celas de castigo. As celas de castigo estavam aqui no Fortim Redondo, que tinham umas celas
umas casernas, umas celas individuais de terra batida. Peniche é uma península em cima do mar, que funciona como uma ilha, tem mar por todos os lados, só por uma estrada relativamente estreita. Só é ilha desde o final do século XVII, até ao século XVII, XVIII, era uma ilha, depois é que assoreou, com o assoreamento tornou-se uma península, portanto tem um funcionamento como se fosse uma ilha, e o mar no inverno, as ondas passam por cima deste Fortinho Redondo. Cobrem o Fortinho Redondo. Eu já vi ondas, há uma fotografia clássica muito conhecida, em que uma onda vem de um lado, outra vem do outro e cobre completamente o Fortinho Redondo. Quem estivesse ali de castigo estava às escuras, não tinha luz nenhuma, estava numa enxerga sobre terra batida, entravam nus lá para dentro e conseguiam passar 1, 2, 3 semanas. Portanto, a situação não era a mesma que a frigideira, porque aqui seria o calor, aqui seria mais o desconforto, a umidade e o frio, portanto era quase o oposto, mas o desconforto seria o mesmo e o sofrimento seria o mesmo. Temos grandes fugas em Peniche, uma das fugas foi daqui, Dias Lourenço, um dos presos de Peniche, fugiu, conseguiu abrir um buraco numa daquelas portas e fugiu numa fuga gloriosa, atirando-se ao mar. Atirando-se ao mar de Peniche em dezembro, que o mar é de uma agressividade, é muito, muito forte, ondas muito fortes, correntes muito fortes, e ele conseguiu durante 1 hora, nadou contra aquela correnteza toda e conseguiu ir parar à praia, perdeu a roupa toda que trazia, creio que chegou nu mesmo à areia, e os pescadores ajudaram-no, perceberam que era que tinha fugido à cadeia, que era um preso político, e ajudaram-no, levaram-no uma carrinha do peixe, e ajudaram-no a levar para uma casa de contacto, sendo ele membro do Partido Comunista, tinha contactos, ele foi para o Bombarral, uma cidade próxima, e fugiu. Portanto, temos estas histórias de grande resistência, de grande heroísmo, risco de vida, não é? Mas que aconteciam, e aqui não sei se houve fugas de presos, aqui era mais difícil, aqui era ilha, completamente ilha, fugiam para onde, não é? Este é um espaço musealizado, só está aqui a capela por ser da Fortaleza, é um espaço importante da história daquele espaço, é do século XVIII e é aqui que nós contamos a história da Fortaleza, está musealizada com a história e a cronologia da Fortaleza. O aspecto é estes são os pavilhões, ao fundo o pavilhão C, aqui embaixo o parlatório, o pavilhão C, a amarelo está a capela e está o pavilhão B e a entrada do pátio dos presos do pavilhão A. Era esta a configuração. Ao contrário do Tarrafal, os guardas prisionais dormiam dentro do pavilhão C, portanto aquele lado do topo, e o perímetro da fortaleza era guardado pela GNR, tinha casernas próprias, portanto os guardas todos, guardas prisionais e a GNR, Guarda Nacional Republicana, estavam lá dentro. Só a PIDE estava fora, mas Peniche era uma daquelas cidades que tinha um posto da PIDE próprio, nem todas as cidades tinham, mas PIDE tinha, dada a importância que o regime atribuía à cadeia onde estavam os presos mais perigosos e ameaçadores para o regime, e durante décadas, não sei quando é que terminou, a cidade de Peniche, que é toda muralhada, que tem uma muralha a toda a volta, a porta principal à noite era fechada à chave. Os próprios cidadãos, pessoas que viviam em Peniche, ficavam fechados dentro da cidade, porque isso evitava que os presos fugissem e as próprias pessoas dali também não saíam. Isso era um grande estigma para a população de Peniche estarem a viver numa cidade destas. Estigma esse que ainda perdura nas pessoas mais antigas que viveram durante muito tempo, não é? O regime, e que ainda não ultrapassaram. Este é um outro espaço da fortaleza, que são as casamatas. As casamatas são salas que existem dentro, eu costumo dizer, dentro da barriga das muralhas. Portanto, as muralhas têm 2 paredes e no meio das 2 paredes há salas, por cima tem um teto, que foram usadas também como celas de castigo em tempos mais recuados. Isto tem, como estão a ver, está verde por causa da umidade, não é decorativo, é mesmo fungos, etc. E houve presos que estiveram aqui de castigo. Relativamente, obviamente, sendo um museu, e um Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, considerou o comitê científico que teve a função de criar os conteúdos para este museu, o que é que lá ia mostrar. E considero, pensando no futuro, pensando nas gerações mais jovens, que já são todas as pessoas que têm menos de 60 anos, ou menos de 55, e já não se lembram do 25 de Abril, nem se lembram do que foi viver durante o fascismo,
que sentiram a necessidade de caracterizar na exposição o regime fascista. E a exposição começa por aí. O que é que foi o regime? Que regime era este? O que era o sistema policial e repressivo? E falamos da PIDE, falamos de todas as cadeias que existiram, das torturas, dos mortos, porque a PIDE fez mortos, apesar de ainda haver algum setor da nossa sociedade portuguesa que diz que a ditadura ou não era fascista ou era baranda, o que é certo é que morreram muitas pessoas. E continua com o colonialismo, a guerra colonial e as guerras de libertação, que estão lá expostas, com todos os heróis das guerras de libertação, a resistência entendido como um combate em todas as frentes, que atravessou toda a sociedade portuguesa, desde os estudantes, as mulheres, os intelectuais, os operários, os trabalhadores rurais, até aos militares, que depois vai dar no movimento das Forças Armadas. Portanto, a resistência organizada, e não eram os 6 ou 7 milhões, ou não sei quantos milhões éramos em 74, mas não era toda a população que seria resistente, mas os grupos de resistência organizada era transversal, inclusive os católicos progressistas faziam resistência ao regime. Falamos no 25 de Abril, na libertação dos presos, no cotidiano prisional, nas fugas, e nas fugas de Peniche e nas fugas de outras cadeias do fascismo. Devo dizer também, o Guilherme Costa Carvalho, que ontem se falou, porque está aqui a filha e o neto, fugiu também da cadeia do Forte de Peniche em janeiro de 1960, juntamente com mais 9 camaradas, numa outra fuga, não aquela do Dias Lourenço que foi por mar, numa fuga por terra, extremamente bem organizada, com a comunicação clandestina que entrava e que saía sem que os guardas dessem por isso, e foi uma fuga muito bem organizada, de que o Partido Comunista tem muito orgulho e que os portugueses têm muito orgulho, e fugiram 10 pessoas no mesmo dia. São só ilustrações do que é que nós temos, como creio que acontecerá também no Tarrafal. É um museu que tem um acervo limitado. Não é? As nossas coleções são pequenas, não é? Não é um museu de arqueologia que tem milhares de peças ou um museu de arte que tem quadros e pinturas e esculturas e instalações. O Museu da Resistência, por si, é um museu do imaterial, praticamente, não é? O primeiro objeto físico que nós temos é o espaço, é o campo e é a cadeia. Aqui o campo de concentração ou a cadeia é o nosso objeto número 1, é a partir dali que construímos a coleção. Os outros objetos são fotografias. A resistência não se fotografava, obviamente, senão seriam destruídos e apanhados. Logo aí não temos muita documentação. Temos algumas cartas, temos a imprensa clandestina, objetos daquilo que temos chamado um artesanato prisional, que os presos faziam objetos ou para enviar às familiares ou para passar o tempo, porque, como eles nos dizem, tínhamos muito tempo para pensar, portanto, tinham que manter a cabeça no lugar, o raciocínio lúcido, e tinham que arranjar alguma atividade para manter essa sanidade mental. Então esse artesanato, ou desenho, nós sabemos que o Álvaro Cunhal escreveu alguns livros na cadeia e que desenhou, temos outros desenhos que foram feitos aqui no Tarrafal, aquele senhor que diz o desenho de um camarada enquanto dorme, já não tínhamos as tendas de lona, foi aqui no Tarrafal e essa coleção está connosco, são uns 10 desenhos feitos todos aqui no Tarrafal. As sebentas, portanto é uma coleção quase toda documental, logo muito frágil, papel, estamos a falar de papel, estamos a falar de um museu que está num território que a umidade deve ser, como é que chega aos 80% de umidade, não é? Portanto, temos uma fragilidade grande na coleção que nos exige muitos cuidados de preservação, por isso optamos por uma exposição praticamente toda digitalizada, que já não temos esses problemas. Temos fotografias, temos cópias das fichas da Torre do Tombo, as fichas prisionais, está aqui a Albina Fernandes com as crianças, a PIDE também prendia crianças, não aprendia só às mães, prendia às crianças, ela está com aquela criança ao colo e tem uma ou outra agarrada às saias, às pernas, portanto isso acontecia. Esta fotografia dos presos a almoçar é num dos refeitórios da cadeia do Forte de Peniche, num dos pavilhões que estão lá agora. É fotografia da propaganda, é daquelas outras, dizem, vejam como o refeitório é limpo e organizado e estão todos, tudo em harmonia, é propaganda. Falamos no colonialismo, na guerra colonial e nas guerras de libertação, falamos na resistência, que é a luta em todas as frentes, como vos disse, todas aquelas áreas que eu há pouco falei. Trouxe esta fotografia de pessoas que foram maltratadas pela polícia,
perseguidas e maltratadas nos interrogatórios. Os interrogatórios da PIDE eram extremamente... É Virginia Moura, não é? Os presos eram muito maltratados. Temos presos de Peniche que estiveram em tortura de estátua, que é estar em pé sem encostar à parede e sem dormir, a tortura do sono, durante 21 dias. Não imagino o que isso seja. E as pessoas são de uma generosidade enorme quando partilham connosco essas memórias para nós gravarmos e ficar para o futuro. Portanto, eu creio que quando nos estão a contar, quando a Conceição Matos, que foi uma das mulheres mais torturadas pela PIDE, com situações que eu não imaginava que a PIDE pudesse fazer, que tivessem acontecido, sinceramente não imaginava. Quando ela conta, e vocês podem ir ver a entrevista dela que está no site do museu, já disponível, quando ela conta as torturas na António Maria Cardoso, tenho a certeza que ela está a reviver e a sentir tudo aquilo outra vez. Portanto, eu agradeço imenso esse altruísmo e essa generosidade de partilha com as gerações futuras, porque com certeza não é fácil estar a falar e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez sobre aquele dia, aquele momento, aquela tortura mesmo, pronto, nem sei como chamar. Obviamente que nós falamos sobre o 25 de Abril, já falamos há pouco o colega que disse que, mas porquê celebrar o 25 de Abril? Nós celebramos o 25 de Abril, celebramos o 25, a libertação dos presos a 27 e o 1º de Maio, e a comissão responsável pelos conteúdos decidiu que esta exposição concluía no 1º de Maio de 74, que foi a grande festa nacional que reuniu os partidos políticos, todas as cores, reuniu toda a gente numa grande manifestação, não sei, quase 1 milhão de pessoas pelas avenidas de Lisboa abaixo. Foi a grande festa popular em 74. Falamos no cotidiano prisional. Esta é uma das celas coletivas, esta não está musealizada, aquela é a chave verdadeira do portão da cadeia. E nós decidimos, a Comissão, eu não faço parte da Comissão Científica, porque entrei depois, mas foi decidido que um dos polos, e foi muito exigido pelos representantes dessa comissão que pertencem ao Partido Comunista, nomeadamente o Domingos Abrantes, que tinha de existir um núcleo dedicado ao campo de concentração do Tarrafal. E o núcleo está lá. Esse é o painel da entrada do núcleo, o campo de concentração do Tarrafal, que tem alguns conteúdos. As fotografias aqui são minhas, portanto tinham que ser más, as outras não eram minhas, eram melhores. Mas mostra, como estão a ver, a criação do campo, a organização do campo, o cotidiano. Obviamente que depois falamos nos mortos do Tarrafal, tínhamos que falamos na trasladação para Lisboa, pusemos um poema extraordinário do Ari dos Santos ao cabo de Cabo Verde, sobre o Tarrafal e os mortos do Tarrafal. Portanto, é um dos núcleos da nossa exposição, é sobre este campo. Os movimentos de libertação que eu já tinha falado há pouco estão incluídos juntamente com as guerras de libertação e a guerra colonial. Não vos trago muitas fotografias, tenho pena, deveria ter trazido mais fotografias provavelmente da Fortaleza e do sítio onde aquilo está. Vocês podem ver no site, o site chama-se Museu Nacional, pesquisa o Museu Nacional de Resistência e Liberdade e temos tudo. Isto é a capa do roteiro da exposição que eu vou deixar aqui com a Aleida. Portanto, foi feito, no dia 27 de Abril foi feito este saco, o livro, com os 50 anos, e fica no Tarrafal. Fizemos um pin celebrativo dos 50 anos da libertação dos presos e dos 50 anos do 25 de Abril, com o perfil da Fortaleza, que é uma estrela, e esse perfil adapta-se perfeitamente ao perfil de um cravo, e até o pin, que eu ofereço também à Aleida, é a silhueta da Fortaleza de Peniche, e é o nosso logotipo da celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Sei que não vos disse tudo, o que há a dizer sobre este museu, obviamente não o poderia fazer, nem sobre os presos de Peniche, e até sobre a própria Fortaleza, sobre a própria cidade de Peniche, sobre a cidade de Peniche. Calmo já, deixa-me só dizer o seguinte: a cidade de Peniche está considerada como uma cidade de solidariedade e resistência.
é uma cidade da resistência, porque teve resistentes que estiveram presos, não em Peniche, a maior parte até iam para outras cadeias, mas é uma cidade da solidariedade, uma terra da solidariedade. Porquê é que foi denominada terra de solidariedade? Porque a comunidade de Peniche sempre entendeu que os presos que estavam naquela cadeia não eram homens maus, que seriam homens bons. E era essa a expressão, eram homens bons, e ajudavam, eram solidários com as famílias dos presos que iam lá, e iam nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, quando não havia estradas, não havia carros, ninguém tinha carros, os autocarros demoravam 5 horas, 4, 5 horas para chegar de Lisboa a Peniche, mas quem viesse do Algarve ou do Alentejo demorava um dia inteiro e, por uma decisão arbitrária do diretor da cadeia ou de algum guarda, chegavam lá, batiam à porta, mostravam o cartão de visita de preso e diziam: hoje não há visita. E as famílias ficavam na rua e não podiam voltar para casa e não viam o seu preso, o seu familiar. E a população de Peniche sempre foi solidária, dando guarida, dando dormida, dando alimentação, oferecendo nas tabacarias, nas tabernas, ofereciam os maços de tabaco. Quando os familiares pagavam, eles ofereciam, devolviam o dinheiro quando percebiam que era para os presos, punham comida, acrescentavam comida nos cestas ou nos sacos quando percebiam que era para levar para a cadeia. Portanto, Peniche é terra de solidariedade, porque tinham a cadeia lá no meio. Nos outros sítios talvez não fosse, porque estavam as cadeias mais isoladas, não é? Mas ali estava no meio, estava à vista das janelas deles. Eles viam, eles ouviam os presos lá dentro quando se organizavam em manifestações de reivindicação de melhor comida, de melhores condições. Eles ouviam, as pessoas ouviam. Quando fugiram, o Guilherme da Costa Carvalho, o Álvaro Cunhal e os outros 8, quando fugiram, a população de Peniche viu. Mas ninguém foi ao posto da GNR, que está lá ao lado, dizer: eles estão a fugir, apanha-nos. Viraram as costas. Alguns dizem viraram as costas, porque sabiam que a PIDE ia entrar lá em casa naquela noite para os interrogar e assim eles não tinham informações para dar. Eu tenho esses testemunhos da comunidade de Peniche. Portanto, estamos a recolher testemunhos não só dos presos, dos filhos de presos, portanto, familiares, mas da comunidade de Peniche, para haver essa aproximação, essa restituição daquele espaço e também de uma valorização das memórias e da solidariedade que Peniche prestou. Era só isto, espero que um dia vão visitar e que é tão bonito quanto este, bonito no sentido, reparem o seguinte, bonito por ser impactante emocionalmente. Não é? Nós entramos aqui e sentimos o peso, não é? E lá acontece a mesma coisa. Esperamos por vocês, não é?